Então, agora a gente vai falar sobre a diferença da concessão e da permissão, que ela está lá na Lei 8987 de 95 e traz muita confusão o que é a concessão e o que é a permissão. No caso, a concessão está ligada a contas de luz, contas de água, telefone, algumas operadoras, né, de telefonia. Ela tem uma licitação que é por concorrência, tá? E ela presta serviço público ao cidadão, né? Conforme a gente vê aí nossos serviços maravilhosos, né? Que não caem, não dão problema, você não fica horas lá com a operadora tentando discutir contrato, né? É uma perfeição o nosso serviço de concessão aqui. E o de permissão é o que a gente vê comumente as empresas de ônibus, né? Que elas têm a licitação também, só que mais, como é que se diz, de acordo com o valor do contrato. Então pode ser concorrência, pode ser por leilão, enfim, não tem uma licitação própria para permissão. A concessão que é só por licitação por concorrência, tá? Então, tecnicamente falando, né, vocês vão entender até melhor, que eu dei o exemplo invertido, né, em vez de falar propriamente de cada uma separadamente, eu vou falar agora. Vocês vão conseguir pegar a diferença que eu, com o tempo, acabei descobrindo. O contrato de concessão, o que é? A administração, ela delega ao particular. Ela passa para o particular aquele serviço que ela não tem condição de fazer sozinha. Entendeu? Ela cede o uso do bem público para que seja explorado por uma tarifa. Alguns doutrinadores falam tarifa, outros falam taxa, né? De uma taxa ou tarifa módica, né, para que a população ela tenha o poder de uso desse bem, né? E o contrato de permissão, ele está desmistificado porque alguns doutrinadores falam de ato de permissão e outros falam do contrato de permissão. Só que o que está mais sendo colocado hoje em dia é o contrato mesmo, tá? Essa história de ato de permissão está sendo desmistificado. E no caso do ato, ele é precário. O que é um ato precário? Um contrato precário. Ele pode ser desfeito a qualquer momento. É no caso da empresa de ônibus que eu citei lá. Se o serviço não está agradando a população, não está sendo benéfico para a população, o poder público ele pode simplesmente ir lá e cancelar o contrato por caducidade, né? Por alguma ilegalidade, algum descumprimento do contrato ou até por mau uso do serviço mesmo. Entendeu? Então dá para vocês pegarem essa diferença que, na verdade, uma concessão ela cobra uma tarifa ou uma taxa e a permissão ela também vai cobrar, porque você não paga o ônibus lá, quando você entra no ônibus, você tem que pagar um valor. E dentro desse pagamento desse valor é que está aquele valor que a administração já cobra, já deixa aquilo previamente pronto. Isso é o que a gente aprende, né? Porque comumente usando aí, a gente usando ônibus, a gente vê que não é muito assim que acontece. Mas como o nosso caso aqui é a prova do exame de ordem, e até para o Tribunal de Justiça de Minas também, que é um concurso que está todo mundo de olho, né, esperando, esse tipo de contrato de concessão e permissão também costuma ser cobrado pela Consulplan, tá? A Consulplan gosta muito, porque todo mundo faz confusão com concessão e permissão e, na verdade, é um detalhe bobo. Tem certos doutrinadores que acham que a concessão e a permissão são, bem dizer, quase que a mesma coisa, não tem diferença, entendeu? Então é algo muito, muito ínfimo, assim, detalhe muito pouco mesmo. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no artigo 175, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal, o 223, parágrafo 4º da Constituição Federal e o parágrafo 5º, ele dá um detalhe mais aprofundado da parte de permissão. Ou então na própria lei, né, de 8987/95, que eu falei no começo, ele também tem um detalhamento mais técnico. Mas com isso aqui, não há necessidade nenhuma, entendeu, de ir muito além para o exame de ordem, porque o que eles querem pegar realmente é se você entendeu o que é a concessão e você entendeu o que é o contrato de permissão, entendeu? Então você sempre que lembrar que o contrato de permissão é um ato administrativo precário, tá? Que ele pode ser desfeito a qualquer tempo. E o contrato de concessão é quando a administração ela delega para o particular algo que ela não tem condição de fazer. Tá bom? Aí daqui a pouco eu volto com mais dicas
Daqui a pouco eu volto com mais dicas e apresentando a paisagem maravilhosa para vocês, tá bom? Beijocas! Então, vocês podem ver que nós mudamos agora de paisagem, vocês devem estar podendo ver um pouquinho melhor, né, da paisagem. Tem até um amiguinho que passou com outro amiguinho no colo, muito bonitinho, entendeu? Então, o que nós vamos falar agora? A gente vai falar da dúvida que todo mundo tem e acaba fazendo bastante confusão, que é a desconcentração da descentralização. Vocês vão ter que fazer uma jogada de memória, de imagem agora, justamente por quê? Porque para facilitar, vocês vão montar duas pirâmides. Uma pirâmide, ela vai ser a desconcentração. A outra pirâmide, ela vai ser a descentralização. Fez isso aí no caderno? Então, quando eu falar de desconcentração, vocês vão dividir essa primeira pirâmide em 3 partes, onde vocês vão colocar a primeira parte em governo, a segunda parte em ministérios e a terceira parte em delegacias, ok? Aí o que acontece nessa situação? A desconcentração, essa que eu botei o governo, ministério e delegacias, quando eles querem fazer a administração, ela quer praticar algum ato, né, dentro do próprio sistema, o que acontece? Essa piramidezinha, ela na verdade, ela pega toda a parte interna da administração. São exatamente essas pessoas, o governo, o ministério, as delegacias, que vão praticar o ato dentro delas mesmas, entendeu? Elas não vão passar para fora para ninguém ajudar, tá? E aí o que acontece? E isso vai acontecer, detalhe, na desconcentração vai acontecer por decreto, por lei, por portarias, entendeu? Coisas internas, dentro delas mesmas. A descentralização é aquela outra piramidezinha que eu mandei vocês desenharem. O que vai acontecer? Na verdade, vocês vão puxar setas para fora, que é onde vai entrar o IBAMA, a ANEEL, a FUNAI, que o poder público vai fazer o quê? Vai delegar funções a essas instituições, ao IBAMA, a ANEEL, a FUNAI, justamente para praticar aquele ato que ele não tem capacidade de fazer sozinho e precisa de uma organização para isso, entendeu? Então, é feito por lei específica, quer dizer, cada uma tem a sua lei. Aí o IBAMA tem a sua lei, a ANEEL tem a sua, a FUNAI tem a sua, entre outras instituições, cada um tem as suas próprias regras, entendeu? E nisso, o que acontece? A descentralização, ela tira o poder das mãos do próprio governo, do ministério, das delegacias, justamente para essas instituições, para que a administração receba um auxílio, receba uma ajuda, porque ela não tem capacidade para fazer isso tudo sozinha. Só que vocês podem perceber que o governo, a própria administração, ela fiscaliza, ela tem um poder de autotutela e de autoexecutoriedade em cima desses entes, entendeu? Então, para poder facilitar o controle, para poder facilitar a maneira de lidar com todas elas, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês, dando mais algumas diquinhas administrativas e a gente encerrando o bloco aqui, tá bom? Beijo! Então, agora a gente vai falar um pouquinho da licitação, que são as diferenças que tem da licitação inexigível, dispensada e dispensável. A inexigível é quando a gente fala de licitação que existe um artista famoso, alguém que não tem necessidade de você licitar para poder prestar um serviço. É a mesma coisa que eu chegasse, por exemplo, chamasse o Barack Obama para dançar funk aqui, coitado, logo funk, né? Botar o Barack Obama para dançar funk aqui e não ia haver necessidade de licitar. Quando a licitação ela é dispensada, é em casos de calamidades e situações graves. Quer dizer, por que eu vou fazer uma licitação se eu estou necessitando urgentemente, entendeu, de um determinado serviço? A licitação dispensável, ela também está relacionada a obras e serviços emergenciais. E a dispensada, ela está relacionada à autorização legislativa, ou seja, precisa de uma autorização legislativa para que aquilo seja realizado. Agora, outra coisa interessante também dentro dessa história de licitação, que vocês estão acostumados a ver as licitações lá, concorrência, tomada de preço, leilão, né? Aquilo tudo. Todas essas licitações, elas passam por essa situação de dispensada, dispensável ou dispensa ou inexigibilidade da licitação.
entendeu? Então vocês têm que prestar atenção. E outra, tudo está lá dentro da Lei 8666, entre os artigos 17, 24 e 25. Então vocês podem olhar lá que tem um rol taxativo. Normalmente a prova da OAB e concursos, elas pegam mais pela parte de obras, serviços emergenciais, guerra, né? Que é uma situação assim um pouco mais ágil, mais prática de se falar. No caso da intervenção de propriedade, quando o sistema, o governo precisa de intervir na propriedade para o seu uso, vocês têm que prestar atenção quando se fala de retrocessão e predestinação. O que é isso? Quando o sistema ele precisa de intervir dentro de uma propriedade, você tem que saber se aquela intervenção ela vai ter realmente aquela finalidade, tá? Porque se ela não tiver aquela finalidade, o que vai acontecer? Você pode receber uma indenização por isso, que é o caso da predestinação. Ou seja, o sistema ele dá um destino diferente daquilo que ele falou. Por exemplo, ele pediu meu terreno, queria meu terreno para construir uma escola pública. Só que no final das contas eu descubro que não foi construída uma escola pública, foi construído uma boate, entendeu? O governo cedeu para construir uma boate, então isso não pode, isso é até uma predestinação ilícita. Então se liga nisso, tá? Porque é um detalhe bem legal que na parte de intervenção de propriedade, que não é uma situação difícil, entendeu? Depois a gente vai se falando pelo Facebook, um beijo para vocês. E o próximo vídeo que a gente vai gravar é sobre controle de constitucionalidade e processo legislativo. Vai ser bem legal também. E eu vou ver se eu procuro um lugar bem bacana para a gente poder gravar essas aulas aí para vocês, tá bom?